Bom, galera, boa noite. Tô aqui pra gente passar a aulinha como foi pedido, para o pessoal não ficar muito à toa no ócio aí do coronavírus. Pedir boa vontade de vocês, né? Toda hora eu vou ter que dar uma parada para ver se tá gravando, porque eu não tenho muito recurso para isso, mas a gente tenta passar a aula, foi a melhor forma que eu acho, tá? Que eu achei, né? Então a gente vai falar sobre o sistema urinário. E aí eu lembro a vocês, a gente passou o sistema circulatório, e aí a gente tem a grande circulação e a pequena circulação. E a grande circulação, eu vou lembrar vocês que ela leva para o corpo inteiro, e como eu já vinha falando, ela obviamente entra nos órgãos. Então a gente vai estudar o sistema urinário, e a gente vai tentar entender como é que faz essa passada, enquanto está circulando pelo corpo inteiro, como é que o sangue passa pelo rim, né? Que é o órgão principal da filtragem do sangue aí, certo? Eu vou tentar deixar a aula disponível no YouTube, para depois vocês verem com calma. E aí a gente começa, eu vou tentar ser mais sucinto, as dúvidas que tiverem vai mandando no privado, né, para os outros professores do grupo não ficarem sofrendo lá com a gente, tá? Então, ó, primeira pergunta que a gente já faz, função do sistema urinário. Então, é o conjunto de órgãos que está envolvido com a formação, depósito e eliminação da urina. Então, o sangue passa pelos rins, em torno de 20% do sangue, vamos imaginar que a gente tem 6 litros, então 20% seria 1,2 litro passando por minuto nos rins, sendo filtrado. Então esses rins vão tirar os resíduos, aqueles resíduos que a gente lembra que está saindo lá das células, que está voltando no sangue venoso, né? Só que o sangue arterial também entra no rim, que ele precisa de viver, né? Então, ele vai nutrir tanto os tecidos renais, levar os nutrientes também para a vida dos tecidos, mas também já vai ser um filtrado, ok? Então, função do sistema urinário: formação, depósito e eliminação da urina. O aparelho é formado por 2 rins, 2 ureteres, bexiga e uma uretra, né? Ali não está saindo ali, que é a parte que vai levar o xixi, levar a urina para a parte para o meio externo, né? Então aqui a gente tem o aparelho urinário masculino e o urinário feminino, né? Deixa eu dar uma olhadinha para ver se está filmando, para ver se está passando ali, se está dando para entender, para ver. Acredito que sim. Então vamos lá. O aparelho masculino, a gente tem o pênis, que aumenta um pouco o tamanho da uretra. Então daí já vem outra questão que a gente vai perguntar. Por que as mulheres têm mais infecção urinária do que os homens? Porque a uretra das meninas é menor, então ela é mais perto da bexiga. Então as bactérias que chegam no aparelho urinário feminino têm um contato mais fácil com a bexiga, certo? Nos homens tem um pouquinho do tamanho maior pelo órgão genital masculino ser externo, né? O das mulheres a gente fala que é um órgão interno, certo? Então, lá, 2 rins, ureteres, né? Bexiga, ela vai armazenar em torno de 600 ml de urina, né? E a uretra, que vai levar para o meio externo a urina. Ligada pelos 2 testículos, que você tem os canais deferentes que desembocam junto na uretra, né? No caso das meninas, a gente tem o órgão reprodutor, né? Que vai estar além da conta ali. Então é um dos dilemas que eu suponho também, que eu tenho certeza até, né? Quando a mulher está grávida, ela vai mais vezes ao banheiro, porque a criança fica ali no útero, e vai espremer a bexiga, vai reduzir o suporte da bexiga. A bexiga aguenta em torno de 600 ml, então a gente sugere que a pessoa não vá ao banheiro com toda vontadezinha, porque senão ela não treina essa musculatura, né? Então, olha lá, as mulheres, 2 rins, ureteres, a bexiga e a uretra que desemboca na vagina, né, no aparelho genital. Porém, ela tem o útero, né, com as trompas ali, ligada nos ovários, que vai desembocar também na saída, né, da vagina, certo? Então, só que o da mulher é diferente, ela vai ter um canalzinho da uretra e um canalzinho do útero, né, um canal maior do útero. O homem,
tudo passa pela uretra, desde o espermatozoide até a parte da urina. A mulher, a uretra desemboca na saída do útero, teoricamente. Então, tem umas meninas que tem mania de fazer umas bubiças e achar que vai fazer xixi, que vai limpar a bubiça. E depois de 9 meses vai limpar sim, pode ter certeza. Então aí seria o aparelho feminino, de novo, os rins, os ureteres, né? Desembocando na bexiga, canal vaginal junto com a uretra, com a saída da uretra, e o útero que vai desembocar ali, certo? Então vamos embora, porque senão fica muito chato. Aqui eu já preciso que vocês deem uma certa atenção. Então, vermelhinho, a aorta descendente. Azulzinho, veio a cava inferior. Então, olha lá, a aorta manda um ramo para dentro dos rins, dos dois. Então, se vai para o rim vai querer chamar de artéria renal. E se volta do rim, volta é veia, veia renal, certo? Os ureteres, que já vai aqui, já é urina, né? Então, deposita, armazena na bexiga e você vai tendo vontades de ir ao banheiro, correto? Lembrando que 1,2 litro vão passar no rim por minuto. E aí você pensa, se a gente tem 6 litros de sangue, então em tese o sangue é filtrado inteiro em 5 minutos. E olha o tempo que o cara leva numa hemodiálise quando o rim não funciona, 3 horas, 4 horas. Então o papai do céu aí é realmente muito habilidoso, né? Então vamos lá, aparelho masculino, posição do rim da direita é um pouco mais posterior, até pela posição do fígado, eles não são simétricos, geralmente o rim da direita é mais para trás, levemente menor, certo? Saindo pelos ureteres, desemboca na bexiga. Então lembrando, 2 rins, ureteres, bexiga, uretra, pênis ou vagina, né? O aparelho reprodutor vai ter a diferença, porque o homem tem o testículo que joga o canal deferente na uretra, através do canal deferente. A mulher vai ter o útero, certo? De lado, então um detalhe para vocês aqui está a próstata. Então, rim, ureter, bexiga. A uretra passa dentro da próstata, então o homem começa a sentir dor ao fazer xixi, quando não é pedra, pode ser a próstata que está inflamada, inchada, crescida. Então, o toque do médico, né, principalmente a partir dos 40 anos, quando eu nem sei fazer as contas, eu estou com 21, quando eu estiver lá com uns 40 já deve ser no laser. Mas nos dias de hoje o médico pega o dedo e passa na parede anterior do ânus masculino para ele ver se a uretra, se a próstata está aumentada. Então a ideia dele, ele passa o dedo porque ele sente se esse tecido aqui vai estar liso. Se estiver lisinho, beleza, tá show. Se não tiver, vai encaminhar para outros exames aí. Esse seria um dos mais fidedignos para ver a qualidade da próstata. O aparelho feminino de novo, junto com o útero. Então vamos lá. Rim, ureter, a urina feita, produzida aqui dentro dos rins, armazenada lá na bexiga e eliminada dentro da tuba uterina aqui, que vai ser a saída da vagina, né? Dentro da tuba uterina não, mas na saída externa dela, né? Então quando o neném está aqui, ele cresce e tira espaço da bexiga naturalmente, ok? Então, ó, os materiais inúteis ou prejudiciais ao funcionamento do organismo são eliminados. As células produzem resíduos de atividades celulares. Então, a urina vai ser composta, né, chamada de excretas, vai ser composta por ureia, pelo famoso ácido úrico, né, 97% de água, então a gente precisa de água. Então, a gente elimina a água junto com a urina, certo? Né? A urina é feita de água, corrigindo aqui junto com a gente não faz xixi em pó, então eu vou pôr um VOF lá assim. Não é necessária a eliminação de água junto para a produção da urina? Obviamente sim, né? 97% é jogado fora de água. Então, aquela história que a gente tem, a eliminação de água é necessária devido às substâncias de rejeição estarem dissolvidas no plasma. Maior parte de água, mantendo também a quantidade constante
nos tecidos. Os resíduos, a partir das reações químicas que ocorrem na célula, são eliminados através da urina, da pele, né? O suor da gente ele cheira ruim, né? Porque ele tem ureia também, tem componentes que são mal, né? Com odor ruim. E o sistema respiratório, o gás carbônico que a gente elimina, também é um resíduo. Então, ó, os rins, vamos contar aqui 5 litros, 6, 5,5, vai depender do tamanho do ser humano. Então, cerca de 5 litros são bombeados pelo coração em cada minuto, aproximadamente 1,2 litros, mais de 20% desse volume flui ao mesmo tempo nos rins. Então, você pensa bem, enquanto você está circulando seu sangue aí, tem 20% passando dentro dos rins. Eu vou mostrar para vocês, dentro dos rins vai ter uma peneirinha, lá dentro a gente vai fazer um corte coronal aqui e abrir a tampa do rim. Artéria renal, veia renal, ureter. Aqui vai lá na bexiga virar xixi, né? Levar o xixi. Então, dentro dos rins, tem essa substância aí que a gente chama de néfron. E o néfron é a unidade filtradora do rim. Então, você nasce com 1 bilhão e 200 milhões de néfrons, ou 1 milhão e 200 milhões, eu vou conferir aqui que está na teoria, melhor. Então, você não repõe, são células que você não repõe. Então, quando você não toma água, quando você come muito sal, muita gordura, que você suja essas células, elas não dão conta de filtrar e vão morrendo. E assim vai formando as pedras nos rins também, pela ausência de água e às vezes excesso de alguma coisa que você come. Então, essa unidade filtradora você tem milhões dela, só que não são substituíveis. Elas morrem com o passar da sua vida, né? Você vai usando elas mal. Então, esse néfron, ele está um pouco mais complicado. Tem a cápsula de Bowman e a circulação que entra no rim, faz contato com ela, uma parte entra e a outra parte vai em paralelo, recebendo o que não é para ser rejeitado. Só que eu vou usar um outro modelo aqui, que está melhor para a gente entender isso aí. Ó. Então, vamos seguir aqui. Ó. O sangue entra em cada rim através da artéria renal. No interior de cada artéria, elas se ramificam em arteriúlas também, né? Artérias interlobares. E aí, a gente vai passar para dentro dos glomérulos onde tem os néfrons. Deixa eu conferir se está filmando, porque senão eu fico fazendo papel de bobo ali e não sai, né? Então, vamos que vamos. Então, sangue flui no interior de tais capilares, uma parte filtra-se através da parede dos mesmos. Então vamos entender isso aí. Ó. Aqui eu abri o rim num corte coronal. Então você está vendo ele de frente, você tirou a tampa dele. Aqui é a parte onde vai virar o xixi, artéria, né, renal, veia renal. Então o sangue entra por aqui e se espalha para ser filtrado dentro desses milhares de néfrons que a gente tem ali. Show? Depois de filtrado, ele é devolvido na corrente sanguínea, pela veia renal, né? E o que virou xixi vai ser excretado, vai para a bexiga. Então, vamos lá. Essa é uma das artérias representadas que vai estar lá dentro do néfron. Então, olha só. Ela vai passar por dentro dessa cápsula aqui, que a gente chama de cápsula de Bowman, e é filtrada. O restante segue por fora aqui, ó, o que não vai ser filtrado pelaquele néfron. Provavelmente vai ser filtrado por outro néfron, etc. Mas esse que está por fora, ele vai ser devolvido na veia cava, certo? Posteriormente na veia renal e depois na veia cava. Eu sei que está confuso, mas depois a gente tira essas dúvidas. Então, ó, a cápsula de Bowman filtra uma quantidade. Esse verdinho aqui significa reabsorção. É a parte que não é para ser jogada fora. Às vezes você está jogando nutrientes fora. Já reparou quando você vai num churrasco? Você faz um xixi no outro dia mais amarelo, com muito mais creatinina, com derivados de sal, de gordura, de coisas da carne. Algumas coisas têm que ser jogadas fora, outras não. Então, dentro do néfron, algumas coisas são filtradas para virar xixi, outras são devolvidas no sangue para a gente não jogar fora. Então tem a reabsorção e ao mesmo ponto tem a secreção do que não entrou. O que não entrou, ele vai fazendo contato, como se fosse por osmose, passa do meio mais concentrado, né? Vai passar para o outro lado, certo? Mais concentrado não, porque a osmose seria o contrário, né? Então, reabsorve coisas que não é para sair no xixi e coisas que é para sair no xixi e não entraram no néfron também são passadas através do contato entre a membrana.
Então, aqui a gente chama de túbulo contornado proximal, certo? É a primeira grande filtragem, grande troca, grande reabsorção e grande secreção que tem da artéria para dentro ali do néfron. Esse túbulo proximal ele vai desembocar na alça de Henle, que a gente chama. Essa alça de Henle é onde ocorre uma grande filtragem. Então ali vai ter coisas que vão virar xixi e vão ter coisas que vão continuar sendo reabsorvidas para a artéria, para não jogar fora. Algumas proteínas, você comeu carne, às vezes a proteína que está sendo jogada fora, ela é reabsorvida lá no néfron. Então na alça de Henle, no final da alça de Henle, se está no final, distal, mais longe. Então, tubo contorcido, contornado, distal. Ali, você vai ter um hormônio, que a gente chama de hormônio ADH, aqui talvez não vai dar para ver, que é antidiurético. E ali, se eu ficar rabiscando a televisão dos outros aqui, hein? Ali, você tem um hormônio que não deixa você perder água em excesso. Então, esse hormônio antidiurético, então é para que você não elimine mais água do que precisa na formação da urina. Então, esse hormônio vem para você não jogar muita água fora no xixi, só o necessário. Então, a gente tem aquela falsa impressão que quando está bebendo cerveja, quando está tomando álcool, que a gente faz mais xixi, mais branco, que está filtrando mais. Pelo contrário. O álcool inibe o hormônio antidiurético. Então, quando você está bebendo cerveja, você passa a jogar mais água fora. Então, por isso que você vai mais vezes ao banheiro, faz aquele xixi mais branco, porque é mais água, não é um xixi com muitos resíduos, é menos resíduos, e você tem a falsa impressão que a cerveja está te auxiliando na diurese, está aumentando demais a sua filtragem. E não, ela até aumenta a diurese, mas a filtragem pelo hormônio antidiurético, você joga muita água fora para menos resíduos do que num dia normal que você não bebeu álcool. Então, entendeu? Saiu desse tubo contornado distal, essa parte reabsorve para o sangue, essa parte é filtrada, é secretada para dentro do ducto coletor. Esse ducto coletor vai juntar com os outros ductos coletores dos outros néfrons e vai para a grande parte que seria o ureter e desembocar na bexiga para virar urina, virar o xixi, né? E aqui segue para o sangue e vai sair para a veia renal. Todos esses vasinhos vão se unir e vão sair na veia renal. Então, só falando aí por último, cápsula de Bowman, uma parte do sangue entra, outra parte segue por fora do néfron, você tem milhões desses aqui. Então, filtragem, reabsorção, começa a devolver as coisas para o sangue para não virar xixi, e coisas que estão no sangue passam para dentro do néfron para virar xixi. Tubo contornado proximal, desce pela alça de Henle, filtragem, reabsorção, da mesma forma que tem reabsorção, também vai ter secreção, tem coisas passando para cá também. Tubo contorcido distal, que seria aquela conferida que o organismo dá com o hormônio antidiurético, o ADH, ele tira o excesso de água, então ali devolve água também para o seu sangue, para você não ter um xixi que está jogando muita água fora. Aí, pergunta de prova. Por que quando bebemos álcool vamos mais vezes ao banheiro? O álcool inibe o hormônio antidiurético, então você vai ter uma perda aumentada de água, você tem uma desidratação maior. Então por isso que quando você chapa, você acorda com dor de cabeça, porque para queimar, para acontecer o metabolismo, para os resíduos saírem do seu sangue, você precisa de água. Você não tem, porque você jogou fora no xixi, então ele tira dos órgãos. Qual o maior órgão que tem mais água? O cérebro. Então você acorda com dor de cabeça, porque você tirou a água do cérebro para continuar seu metabolismo, para fazer filtragem, para drenar. E aí a desidratação te dá dor de cabeça. Então quando você bebe, se você tomar água junto, você vai ter o efeito do álcool menor e vai manter esse padrão aí melhor, certo? Então aqui eu já praticamente finalizo quase a aula. Outro exemplo de glomérulo, né? Néfron, cápsula de Bowman, ocorrendo a filtração, tubo contornado proximal. Esse está um pouco diferente, mas também está fácil. Então segue a troca, reabsorção, coisas voltando para a artéria para não virar xixi, coisas vão passar para dentro. Água saindo,
secreção, está devolvendo, coisas passam para dentro, e aqui hormônio antidiurético, onde tem a maior reabsorção de água. Essa parte vai para o duto coletor, vira xixi, a outra parte volta para o sangue para continuar a circulação. Então você tem resíduos que não vão ser jogados fora. E aí, olha lá, filtrado glomerular passa para o tubo contorcido proximal, ocorrendo transporte ativo de sódio de volta para o sangue. Processo estimulado pela aldosterona, que seria, né, esse hormônio que vai ajudar a devolver o sódio de volta para o sangue, né? Assim como o hormônio antidiurético devolve a água para o sangue. Na alça de Henle acontece a reabsorção de água, a urina torna-se mais concentrada, local de maior reabsorção, que a gente falou ali. No tubo contorcido distal, volta a acontecer o transporte ativo, reabsorção de glicose, então você não vai jogar glicose fora, a glicose é energia, aminoácidos, né, que está na carne, que está nas coisas que a gente come. Neste local acontece a reabsorção passiva de água, estimulada pelo hormônio antidiurético, ADH. Então é aí que entra aquela questão. Porque quando a gente bebe álcool, você vai mais vezes ao banheiro, porque ele inibe o hormônio antidiurético e você aumenta a perda de água. Então você vai fazendo aquele xixi branco, iludidamente acha que está te aumentando a qualidade da urina. E não, você está perdendo mais água. Né? A diurese é sim aumentada, mas não a perda, a limpeza dos órgãos, dos rins, não. O líquido que chega nos tubos coletores já não contém mais aminoácidos, glicose ou vitaminas. Não contém partes. Alguma coisa, você vai fazer o exame de sangue lá, você vai ver assim, proteinúria. Tem 1 grau de tolerância, mas tem 1 grau que está elevado. Vai vir 3 mais, 4 mais, você está perdendo muita proteína no xixi. Tem que ver que problema que é esse, né? Então, nesse caso aqui, ele está citando a regra bonitinha, sem aminoácidos, sem glicose, sem vitamina na urina, então já pode ser considerado urina. Então, substâncias absorvidas são água, glicose, eletrólitos, vitaminas, mas as outras substâncias que não são absorvidas são eliminadas na urina. Água, ureia, ácido úrico, amônia, creatinina, que vai aumentar quando você come muita carne, resíduos metabólicos, etc. Certo? Então, ó, o álcool inibe o ADH, por isso as pessoas que ingerem álcool vão tanto ao banheiro. Sim? Então, ó, esse esqueminha, depois eu passo uma forma melhor da gente cobrar. Entrou pela cápsula de Bowman, tubo contornado proximal, alça de Henle, tubo contornado distal, hormônio antidiurético, que não está aqui, e ducto coletor, que é onde vai virar xixi. E a outra seria veia renal, que vai voltar para a veia cava. Eu acho tranquilo, gente. Acho que vocês conseguem pegar isso fácil. As dúvidas vocês mandam, tá? Diferente do plasma, o tal filtrado contém uma quantidade muito reduzida de proteínas, aproximadamente 200 vezes menos, pois dificilmente atravessa as paredes dos capilares. Então, os néfrons é para filtrar mesmo. De novo a cápsula aí, ó, tá? Então, cápsula de Bowman, tubo contornado proximal, alça de Henle, tubo contornado distal, hormônio antidiurético para não perder muita água, ducto coletor. E aqui devolve na veia renal e circula o sangue. Okay? Uma parte volta para o sangue, outra parte vai virar xixi, vai para a bexiga. Então os rins são 2 órgãos na parte posterior do abdômen, né, funcionando como filtros. A gente já falou isso tudo. Caso não funcionem corretamente, as impurezas se acumulam e a pessoa fica intoxicada pela ureia. A ureia, ela dá uma confusão mental muito grave. Tem pacientes mais idosas que eu atendo que têm intoxicação pela ureia. Fica muito confusa a pessoa, é complicado. Substância tóxica ao organismo. Então, função dos rins. Eliminação de produtos do metabolismo, né, como ureia, creatinina, ácido úrico, controle das concentrações de água, na maioria dos constituintes líquidos, tais como sódio, potássio, cloro, bicarbonato, fosfato. Principais mecanismos renais, né? Então aquelas 2 funções ali, vocês gravam aí para nós. Eliminação e controle das concentrações de água, né? Da maioria dos constituintes líquidos, sódio, potássio, cloro, bicarbonato, certo? Então, tá meio rápido para ficar menos cansativo, mas depois a gente tira as dúvidas, tá, moçada? Os principais mecanismos através dos quais os rins exercem suas funções são a filtração glomerular, reabsorção tubular. Então,
Função do sistema urinário: produção, coleta, eliminação da urina. Ok? Então por aí eu já encerro. A gente vem com essas questões. Então, 1.200.000 néfrons, que eu fiquei devendo de falar o número, eu tinha falado bilhão e não é, 1.200.000, tá? Só que você só tem eles uma vez, vamos dizer assim, então você tem que cuidar deles, né? Você tem que realmente beber muita água e evitar o excesso de sal, evitar o excesso de substâncias. Não entendi. O outro celular tá ali no Google. Google, conta uma piada. Vamos ver, você vai falar. Ah, então, tá vendo? Só me atrapalhou. Quando não é vocês fazendo zona, é o outro celular que entende. Então, ó, o néfron é constituído basicamente por corpúsculos renal, que compreende, por um corpúsculo renal, que compreende o glomérulo, e a cápsula de Bowman, por túbulos renais, que compreende o tubo contorcido proximal, alça de Henle, contorcido distal e ducto coletor ou túbulo coletor. Certo? Então aí, para fechar, a gente pensa assim: função do néfron, filtragem. Então, um néfron trabalha independente do outro. Você tem 1.200.000 em média. Morreu 100.000, 1.100.000 continua trabalhando, ok? Só que se você for matando eles, o seu rim para de funcionar. E aí você vai precisar de sessões de hemodiálise. Ir lá na maquininha, coloca uma fístula no braço, te pluga, você vai ficar horas lá filtrando, sendo que você não pode mais beber água, né? Aí eu vou preferir finalizar aqui, que tem umas teorias que eu já falei, e depois eu vou mandar essa aula junto e vou pedir algumas questões, e vocês veem isso para mim. Principais doenças que atingem os rins são as nefrites, pielonefrite, que é a infecção do rim, glomerulonefrite. Então todas elas, nefrolitíase, quando o néfron começa a esfarelar, virar pedra, né, virar cálculo. Diabetes, que também afeta o excesso de sangue nos rins, o excesso de sangue nos rins, não, o excesso de açúcar no sangue vai atrapalhar a filtragem nos rins. Pressão alta, questão da pressão alta, eu preciso falar isso. Por que um médico prescreve diurético para um paciente com pressão alta? Porque os rins não filtram o sangue, então o sangue mais leve, o coração trabalha menos, então a pressão vai necessitar de menos esforço do coração. Então a pessoa toma um diurético junto para o coração ter um trabalho menor, ok? Isso a gente já viu até na aula de cardio, né? Então, esses problemas nos rins, todos eles vêm ou da genética ou da falta de cuidado. A falta de cuidado é a pouca água que você toma e o excesso de porcaria que a gente come. Aí as telinhas que tem nos rins não vão dar conta de filtrar, vão se sujando. Essa sujeira pode virar uma pedra que vai entupir um canal, vai entupir a uretra, às vezes vai precisar da cirurgia, ou vai vir até realmente parar a função renal. Aí você tem que fazer a hemodiálise, que ninguém quer isso, né? Então, gente, beleza. Aí eu fico aguardando aí, ó, a urina composta de 97% de água, os principais excretos da urina: ureia, cloreto de sódio e ácido úrico. Tinha falado isso antes. Essa teoria vai se repetir, então eu espero que vocês tenham entendido um cadinho. Vê de novo, me fala e eu tô aí, tá? Vamos seguir o curso aí, não desanima não, moçada. Força, valeu. Manda pra mim aí as dúvidas, tá? Um abraço pra vocês.